posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. A mão no arado não pode mais olhar para trás, Pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Põe a vida, não pode mais olhar para trás, pois quem no oeste deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Bom dia, na gloriosa paz de Cristo. E aí, povo de Deus, estamos mais aqui uma vez para falar desse amor de Deus. E vamos trazer nesta manhã esta palavra que fala do arado. Porque aqui em Lucas, no capítulo 9, versículo 62, diz assim: Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É profunda essa palavra. E ontem me perguntaram sobre o hino que é A Mão no Arado, onde fala ali que ser bom soldado de Cristo, não é? Não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Então, você não pode parar por causa dos problemas. Você não pode deixar de levar a palavra por causa dos problemas. Não. Você tem que ir carregando a cruz. Jesus não largou a cruz dele. Ele enfrentou chicotada, ele caía, se levantava cambaleando e ele não desistiu. Ele foi até o fim. Então, me perguntaram, o que significa isso? Não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Significa que a gente não pode desistir de fazer a obra de Deus, de seguir a Deus, de obedecê-lo, mesmo nas aflições, mesmo no momento difícil. A gente tem que continuar glorificando a Deus, fazendo a vontade dele. Então a gente não pode parar por causa de uma cara feia, por causa de uma dificuldade, por causa de um problema. Não.
Não podemos olhar para trás. Falar em olhar para trás. Lembro-me da mulher de Ló. Foi o que aconteceu com a mulher de Ló. Ela olhou para trás e aí perdeu a vitória, perdeu a sua bênção. Mas preste atenção. Eu sei que é difícil quando você tem muitos bens materiais. Entendeu? Tudo é difícil. Família é difícil. Muito dinheiro, muitos bens é difícil. Porque fica aquilo prendendo você. Então Ló tinha muitos bens ali, né? E já foi uma coisa que não era nem para Ló para ter ido com Abraão, mas ele foi, entendeu? Que não era nem para ele ter ido, mas ele foi. Porque o plano de Deus para uma pessoa é para aquela pessoa, mas tudo bem. Quando a gente faz escolhas erradas também, que aparentemente seria o melhor para ele, para Ló, como aos seus olhos foi, e a princípio foi também. Mas depois deu tudo errado, entendeu? Porque aquele povo se caiu no pecado, meu Deus, e aí Deus mandou os anjos para tirar eles de lá. Veja que interessante. E eles escaparam só com a vida mesmo, só com a vida, e foram-se embora. Mas aí a mulher olhou para trás, e aí ficou lá, transformada numa estátua de sal. Entendeu? Olhou para trás. Veja, quando está havendo um incêndio num edifício, aquelas pessoas ali, elas correm, levando só a roupa do couro, escapando com a vida, e ainda glorifica a Deus pela chance de ter escapado. Então, é isso, a lição é essa. Porque a vida vale mais do que tudo. E a salvação nem se compara. Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então é importante valorizar a salvação. Não olhe para trás. Porque às vezes a pessoa vem, né, do Egito, como foi o pessoal lá, saíram do Egito. E lá, quando veio as dificuldades, começaram a dizer: era melhor a gente estar lá comendo as comidas de lá do que estar aqui passando esse sufoco. São pessoas que não observam o futuro, que não olham para Jesus. Aleluia, entendeu? Em vez de olhar para trás, olha para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Porque já disse: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A gente tem que olhar para Deus. Jó disse também: eu sei que por fim, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará. Aleluia. Então você tem que confiar no Senhor, porque a última palavra é dele. Está doendo, está difícil, está sofrendo, mas você está aprendendo o quê? A confiar em Deus e a experimentar o poder dele, que ele é aquele que cuida. Então não devemos olhar para trás. Para quê? Para os pecados, para as coisas ruins, né? Que às vezes vem a lembrança, não sei o que, aquela coisa, mas ali é caminho de morte. O salário do pecado é a morte. E essa morte é o inferno, é a morte eterna, entendeu? É os dois lados, morte física e morte espiritual. O pecado leva a esses dois caminhos, essas duas consequências. Mas a gente tem que olhar para Jesus. Aleluia. Não olhar para trás. Se já ressuscitasse com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Aleluia. Mas vamos mais um texto. Mateus 10 e 22. Vamos lá. Porque, né, a gente tem que... A palavra é que a gente tem que ir pela palavra, né? Não adianta eu ficar aqui falando de mim assim, que às vezes a pessoa não quer aceitar. Mas quando é a palavra, a pessoa tem que aceitar. Mateus 10 e 22 diz assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá vendo aí? Tem que perseverar até o fim.
Tem que ir até o fim. Se você parar no meio da caminhada, aí já vai complicar para o seu lado. Então não pode olhar para trás, tem que ir até o fim, pegar a cruz e ir até o fim. Se tiver doendo ou não, continua, porque Deus está contigo. E quando Ele está no barco, pode acontecer o que acontecer, Ele vai dar a vitória, porque Ele é Deus, Ele manda no mar e no vento. Seja o que for que você está passando, Deus tem o controle. João 3:3 diz que a pessoa tem que nascer de novo, mas eu vou ler aqui, que é para não deixar nenhuma dúvida. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você já nasceu de novo, né? Acredito que sim. Então, se você nasceu de novo, você tem que vigiar e cuidar desse privilégio que Deus te entregou, que é a vida eterna. Você agora é filho de Deus, então honre esse seu privilégio. Gálatas 2:20. Vamos lá, Gálatas 2:20. Vamos caminhando aqui na palavra, que é pra gente, entendeu? Não ficar pensando, foi ele que falou, não foi eu não, é a Bíblia que está falando. Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Entendeu? Então, nós temos que viver essa vida no Filho de Deus. Como é que se vive no Filho de Deus? Você é discípulo. Discípulo é o quê? É imitador do seu mestre. Entendeu? Existe hoje em dia muitas pessoas que imitam outras, né? Imita a voz, imita várias. Se o cara é um cantor, se o cara é um político, as pessoas imitam a voz dele, né? E por aí vai. Tem muitas pessoas imitando outras pessoas, mas o bom é você imitar a Jesus. Paulo disse: sede meu imitador, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então eu já digo assim, vamos imitar Jesus, né? Vamos seguir o exemplo de Paulo, imitar Jesus. O que é que Jesus fazia, o que é que Jesus fez? Então faça isso. Ele disse: aprendei de mim. Jesus disse: aprendei de mim. A gente tem que aprender dele e tem que seguir como ele seguiu. Temos que fazer como ele fez. Então é isso. Nós temos que imitar Jesus. E a vida velha já passou, as coisas do mundo já passou. Deixa para lá, não olha para trás, olha para Cristo. Romanos 6:11. Diz assim, ó. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Mortos para o pecado. Entendeu? Mortos para o pecado. Quando a pessoa se batiza nas águas, ali é um símbolo do novo nascimento. A vida velha ficou lá e você nasceu para Cristo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Aleluia. Seus membros apresentam a Deus como instrumento de justiça. Então, você não dê lugar ao diabo não, meu irmão. Vamos se ligar.
Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você agora está debaixo da graça. O Senhor disse, resistir ao diabo. Então você pode resistir à tentação. A tentação vem, até Jesus foi tentado, todo mundo é tentado. Mas você sabe que o salário do pecado é a morte. Então não vá não caia nessa não. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecerdes, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou o pecado para a morte, ou a obediência para a justiça. Então você escolhe. Ou você obedece o pecado para a morte, ou a obediência para a justiça. Glória a Deus. João 1, 12 e 13. João 1, 12 e 13. João diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Você nasceu da vontade de Deus em Cristo Jesus através da sua fé. Quando você decidiu aceitar Jesus, quando você professou com sua boca, então agora você é de Deus, é nova criatura. Para concluir, eu vou para Efésios. Para Efésios capítulo 4. Vou ler alguns versículos aqui. A partir do versículo 24, que diz assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. São conselhos para você ter conhecimento de como você deve agir, proceder. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que estiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe? É tudo aqui que não presta. Mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Glória a Deus. O que é que você está falando por aí, vigia crente? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Você sabia que você entristece o Espírito Santo quando você fica falando essas bobagens aí? Quando você fica compartilhando essas porcarias aí? Então, não entristeça o Espírito Santo, porque é Ele que lhe dá força, é Ele que lhe dá coragem, é Ele que lhe dá graça, que dá alegria, que dá força para você vencer o pecado. Não vá dando lugar ao diabo não, que você vai caindo, vai morrendo espiritualmente falando. Daqui a pouco o diabo aprisiona você e você fica preso no pecado. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia seja retirada de você. Está vendo aí? Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Oh, aleluia, meu Deus. Vamos aprender nesta manhã a seguir a Deus, a agradar a Ele, a fazer a sua vontade.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então não vale a pena você obedecer o pecado, não. Você tem que obedecer a Deus, obedecer ao Senhor, porque Ele é quem vai te levar para o céu. Que nessa manhã você possa entender que você não pode parar, você não pode desistir de servir ao Senhor, você não pode desistir de obedecê-lo, que mesmo nos problemas e nas dificuldades você tem que levar a cruz, tem que pregar a palavra, proclamar a salvação, o reino do Senhor. Que mesmo que sofra, que mesmo na dificuldade, os problemas, você é servo, você é discípulo, você é imitador de Jesus. Então você tem que seguir o Mestre e nunca olhe para trás, mas olhe para Jesus. Aleluia. Não olhe para o Egito. O povo olhou para o Egito, mas você tem que olhar para Jesus. Porque quando aquele povo viu o mar na sua frente, ficaram desanimados, começaram a reclamar. Quem põe a mão no arado, constante precisa ser. Eles ficaram atormentados, mas não sabia que Deus era poderoso. Ele não conhecia ainda o plano de Deus, ele não sabia do plano de Deus. Às vezes você não sabe, mas confia no Senhor que o plano dele é melhor do que o seu. Glória! Escuta aí, em oração vigiando, trabalhando para o teu Senhor com alegria, com amor. Não desanime por ser sua cruz maior do que o seu irmão. Quem levou a mais pesada foi Jesus. Aleluia. Te consola, meu querido. Vai cantando, vai pregando. Leva essa tua cruz. Como Jesus perdoando. Aleluia. Andando para o lindo céu. Glória a Deus. Não desanima, não entristece. Não queira parar na caminhada. Tem gente que me fala: estou parado, estou aqui feito o profeta Elias na caverna. Mas não foi para isso que Deus chamou. Jesus disse que você vai ter aflição mesmo. Olha aí, escuta. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições. Aleluia. Não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Está pensando que é fácil, mas você não pode parar de pregar, de falar, de cantar os louvores. Vai meditando aí nessa palavra. Esse é o hino 394. Tem gente precisando de ouvir uma palavra e é você, Deus está contando com você. E aí vem o prêmio, né? Aí vem a recompensa. Você vai esquecer todo esse sofrimento, essas tribulações, vai esquecer tudo isso aqui. Quando você chegar no céu e desfrutar perfeita paz. Eita, glória a Deus, que maravilha. Oh, glória a Deus. É maravilhoso servir a esse Deus. Deus abençoe a todos. Algumas pessoas que nos acompanharam aqui: Elias Ricardo, Laudiceia,
Ednilton, Kessia, Patrícia. Que Deus abençoe a todos. Que a gente possa, que a gente não venha olhar para trás, mas olhar é para Cristo, que é autor e consumador da fé. Ele é quem nos vai dar força, é Ele que nos vai nos levar para a glória. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Amém.